Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro encontro, ao nosso primeiro podcast Amigo de Deus, aqui na Rádio Alvorada, a Rádio da Família. Eu sou o Padre Juniar Padilha, eu sou o sacerdote da Arquidiocese de Londrina e sou o diretor espiritual da Rádio Alvorada. E nesses nossos encontros semanais, desse podcast Amigo de Deus, nós teremos a possibilidade de fortalecer a nossa fé, teremos a possibilidade de fazermos reflexões sobre a vida espiritual e sobre aqueles elementos que nos ajudam a nos relacionarmos melhor com Deus e a melhorar os nossos encontros com Deus e, às vezes, aprender a como nos encontrar com Deus. Seja bem-vindo você que nos acompanha pela Rádio Alvorada ou você que nos assiste pelo YouTube da Rádio Alvorada. Seja muito bem-vindo a esse nosso primeiro programa. Eu quero te ajudar, como sacerdote, a aprofundar o seu caminho de fé, o seu caminho de esperança e o seu caminho de crescimento no amor a Deus e as pessoas que convivem com você. É interessante nós pensarmos sobre o nome do nosso programa. Chamamos podcast Amigo de Deus. E isso exprime um desejo que todos nós temos no profundo da nossa alma, no fundo do nosso coração, de estabelecermos um relacionamento com Deus. E de fato, um relacionamento de amizade. Para algumas pessoas, isso às vezes soa de maneira estranha, porque talvez nunca pensaram em Deus como um amigo, nunca pensaram em Deus como alguém muito próximo e íntimo, com quem podemos nos relacionar como se fosse de fato um amigo. Então convido você, nesse início do nosso programa, do nosso encontro, a acompanhar comigo uma passagem do Evangelho de São João, é João capítulo 15, a partir do versículo 13, tá certo? Então, vamos ler juntos para vermos o que Jesus nos diz nesse Evangelho. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É esse versículo bíblico que norteia esse nosso podcast, Amigo de Deus. É daqui que vem a inspiração para fazermos esses encontros, essas reflexões e esse caminho espiritual. E aqui está o modo como o próprio Jesus quer se relacionar conosco. Então, antes de mais nada, nós que estamos na presença dele, você que está na sua casa, você que está no seu carro, onde você está, fazendo o que você esteja fazendo, vamos por alguns momentos lembrar que estamos na presença dele, desse nosso grande amigo, na presença de Deus, e vamos pedir a Ele a graça do Seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois é, querido, querida, amigo, amiga de Deus. Esse seria um título muito bonito para dar a um cristão, né? Para dar a nós, um título para dar a nós que temos fé, que amamos a Deus, que queremos ainda amar mais a Deus e servi-lo ainda melhor. Pois é interessante que há uma santa muito conhecida, uma santa espanhola, chamada Teresa de Jesus, muito conhecida como Teresa d'Ávila. E ela dizia para os freis, para as irmãs do Carmelo que ela fundou, do ramo carmelita que ela fundou, ela dizia para eles algo que serve para nós também, algo que serve para você e algo que serve para mim. Ela dizia assim: devemos ser amigos fortes de Deus. E o que motivava ela a dizer isso? Ela pensava assim: Deus já tem tantos inimigos, né? São aqueles que querem fazer o mal, querem ser maus, querem realizar o mal. Por incrível que pareça, tem pessoas que pensam assim e que decidem isso para a sua vida. É algo assim estupendo, nos choca inclusive,
mas isso existe. E há muitas pessoas que são indiferentes a Deus e às coisas de Deus. E ela dizia: vocês e eu não devemos ser assim. Nós devemos ser o contrário disso. Devemos ser amigos fortes de Deus. Não apenas amigos de Deus, mas muito amigos de Deus. Mas nós precisamos, você e eu precisamos reconhecer que às vezes a gente nem sabe como é que é isso. Como é que eu posso ser amigo de Deus, Padre Junior? Como é que é isso? Como é que Deus pode ser meu amigo? Eu via isso, eu li o Evangelho, eu entendi, eu me lembro dessa passagem, mas na prática, na concretude da vida, como é que isso é possível? Pois é exatamente para isso que existe esse nosso programa, esse nosso podcast. Nós queremos aqui nesse espaço da Rádio Alvorada oferecer a você, a todos vocês, a vocês que nos acompanham aqui na rádio, oferecer momentos para podermos tratar justamente desse tema. O que nós podemos fazer, o que nós precisamos fazer para sermos amigos de Deus? A amizade com Deus você conhece por um outro nome: santidade. Exatamente isso. Santidade não é nada mais, nada menos do que amizade com Deus. Veja só se não faz sentido o que eu vou dizer agora. Já percebeu que quando as pessoas se tornam amigas umas das outras, elas vão convivendo, vão se relacionando? Claro, há um momento que as pessoas são estranhas, né? Então pensa no seu amigo, no seu melhor amigo, por exemplo, na sua melhor amiga. Houve uma época em que vocês eram estranhos um pro outro, não é verdade? Então vocês se conheceram, de repente, não sei, no ponto de ônibus, na fila do banco, não sei, na sala de espera de um hospital, na universidade, na escola, não sei, no trabalho. E aí vocês eram estranhos e começaram a conversar sobre coisas da vida e começaram a estabelecer um relacionamento. E aquilo foi se intensificando, foi crescendo, foi se tornando cada vez mais frequente. E daqui a pouco, sem vocês se darem conta, vocês já tinham uma intimidade bastante grande. Já estavam fazendo coisas juntos, planos, marcando para sair. Vamos ao shopping, ver um filme no cinema, vamos a uma lanchonete, vamos fazer alguma coisa juntos, porque os amigos fazem isso, né? Os amigos se frequentam, os amigos convivem. E isso é interessante, porque nós percebemos que na convivência com os nossos amigos, o que acontece? Veja só se não acontece exatamente isso que eu vou dizer. Nós vamos ficando parecidos com os nossos amigos e eles conosco. O modo de falar, até a expressão fisionômica acaba se tornando parecida, né? Quanto mais frequente é a convivência, quanto mais as pessoas convivem, mais elas se parecem. Isso é muito comum. Isso acontece nas famílias também, não é? As pessoas falam, parece que a voz parece que é muito parecida até, né? Isso não é simplesmente, no caso das famílias, simplesmente porque as pessoas têm um laço de sangue. Não. É a convivência que faz isso. É a convivência. Isso acontece com os amigos também, e os nossos amigos não têm o mesmo sangue que nós, né? Não partilhamos o sangue com eles, né? Mas veja só, os teus amigos, né? As ênfases que dão nas frases, né? O tom de voz, os gestos que são feitos, acabam ficando parecidos. E veja só que coisa extraordinária isso que eu vou dizer agora. Se nós convivermos tanto com Jesus, convivermos tanto com Deus, tivermos uma intimidade profunda com Ele e frequente, sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos parecer com Ele. Isso se chama santidade. Gálatas 2:20, de São Paulo. Vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Todos os santos se pareciam de alguma forma com Jesus. Se pareciam em algum aspecto com Ele. Você e eu temos a mesma vocação que eles. Só que como é que nós adquirimos isso? Como é que nós nos tornamos parecidos com Jesus? Você já pensou isso? Como é que você se torna parecido com Jesus? Porque a nossa vocação à santidade é muito alta, é altíssima. É a santidade?
E ser santo é exatamente isso. É nos parecermos com Jesus. Ele é o grande modelo de santidade. Jesus. E é por isso que nós estamos oferecendo aqui a você esse caminho. Um caminho de tornar-se santo a partir da amizade com Deus, da amizade com Jesus. Esse podcast, Amigo de Deus, é feito para você que deseja aprofundar o seu caminho de fé, de esperança e de amor. Para você que deseja se entregar mais a Deus. Para você que percebe que Deus te pede algo a mais. Mas também para você que quer ter um sentido na vida. Para você que quer encontrar alegria nas coisas que você faz. Porque tudo isso, gente, tudo isso, meu irmão, minha irmã, foi Deus que colocou no nosso coração. Na verdade, é um desejo dele. Como diz o Salmo 62, a minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo, como a terra sedenta e sem água. Esse desejo colocado por Deus em nós é o desejo de estabelecermos com Ele uma relação de intimidade, uma relação profunda de amizade. E esse é o meu convite a você, que nos ouve aqui na Rádio Alvorada ou que nos acompanha pelo YouTube. Seja você também um amigo de Deus, um amigo forte de Deus. Esse é o propósito desse nosso programa, desse nosso podcast. Essa é a nossa meta. Ela é muito alta, muito bonita e extraordinária. Deus está te chamando a isso. E eu quero ajudar você nesse processo e nesse caminho. Por isso que esse podcast, esse programa, é um podcast de direção espiritual, de acompanhamento espiritual, de oração, de orientação espiritual. E nós estamos na 8ª da Páscoa, meus irmãos e minhas irmãs. É interessante quando nós pensamos na 8ª da Páscoa, porque existem essas solenidades importantes na vida da igreja, como é a Páscoa, como é o Natal, em que a igreja quer prolongar a alegria daquela celebração. Então, assim como o Natal, a Páscoa não é apenas um dia, não é apenas o domingo de Páscoa ou vigília pascal. Nós temos uma celebração de uma 8ª. São 8 dias em que nós continuamos celebrando a Páscoa. É como se nós estivéssemos no mesmo dia. Imagina quando você joga uma pedra na água, né? Você joga uma pedrinha na água, ela faz aquelas ondinhas, ela faz vários círculos, né? Círculos concêntricos que vão se espalhando, as ondinhas vão se espalhando. Então era mais ou menos essa a ideia. O domingo de Páscoa é o núcleo desses círculozinhos. É como se a gente jogasse a pedra na água. E agora aquelas ondas começam a se espalhar. E elas se prolongam por 8 dias. Então nós estamos celebrando a Páscoa. Tanto que a oração dos padres, a oração que nós padres, os religiosos, as religiosas fazem, nós rezamos os mesmos salmos do domingo de Páscoa por 8 dias. São os mesmos salmos. Nós estamos na alegria da Páscoa, na alegria de Cristo ressuscitado. Ainda está muito vibrante no nosso coração, ainda está ecoando na nossa alma o fato de que Jesus, com a sua morte, venceu a morte. Venceu esse grande inimigo que nos amedronta, que nos faz, às vezes, estarmos angustiados, preocupados, a morte. Ele venceu a morte, o pecado e o demônio. Os nossos 3 grandes inimigos. E nós, ainda agora, experimentamos essa alegria de pensar que a nossa vida tem um sentido. E o sentido da nossa vida está em Deus. Está em viver com Deus. E nós precisamos ter essa firme certeza. Para nós que somos cristãos, católicos, que temos fé, você e eu que somos amigos de Deus, sabemos que a morte não é o fim da existência humana. Sabemos que a morte não é a última palavra. A última palavra é a eternidade. A eternidade de viver a alegria do amor de Deus, que é e será derramado abundantemente nos nossos corações. A morte é o passo para viver uma felicidade eterna e alegre com Deus no céu. Convido você a continuar vivendo nessa 8ª da Páscoa essa alegria de saber-se infinitamente amado por Deus, de saber destinatário do amor divino e de se lembrar que Jesus conquistou um céu
um lugar no céu para você. E Ele te espera e Ele me espera. Precisamos fazer o máximo que nós pudermos. Precisamos fazer todo o possível para ocuparmos esse lugar lá no céu, junto de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude. E nesse nosso programa, nesse nosso podcast, Amigos de Deus, eu dizia que é um espaço, é uma oportunidade de tratarmos sobre questões relativas à direção espiritual, que pode ter outros nomes. Você talvez ouviu como orientação espiritual, como acompanhamento espiritual, mas são sinônimos, tá bom? São sinônimos. Direção espiritual, orientação espiritual, acompanhamento espiritual são sinônimos. São sinônimos. E já que esse é um caminho, uma proposta, uma oportunidade de sabermos sobre direção espiritual, de tratarmos de elementos que são próprios da direção espiritual, a primeira pergunta que alguém poderia me fazer é: Padre Junior, o que é direção espiritual? Né? Não sei se você já se fez essa pergunta. Eu me fiz essa pergunta várias vezes. E houve uma época que eu não sabia que direção espiritual existia. E é interessante, vou fazer um parêntese aqui, para ajudar muitos dos padres também, né? Muitas pessoas acham que os padres celebram a missa e vão para casa comer ou dormir. Tanto que é interessante que tinha um padre, essa história é um pouco engraçada, tinha um padre que às vezes as pessoas ligavam para ele no meio da manhã, às 10 horas da manhã, sei lá, e diziam para ele, né? A primeira coisa que a pessoa dizia para ele quando ligava para ele era: Padre, desculpe eu estar incomodando o senhor aqui no seu descanso. E aí ele dizia para a pessoa: mas como assim descanso? Você acha que eu estava dormindo? Não! A minha vida começou super cedo e eu estou aqui tratando das minhas coisas. Então os padres fazem muitas coisas além de celebrar a missa. Muitas pessoas não sabem disso. E uma das coisas que os padres fazem, além de celebrar a missa, é o atendimento das pessoas, tanto em confissões quanto na direção espiritual, no acompanhamento espiritual, na orientação espiritual. Tantas pessoas que procuram os padres com todo tipo de situação, com as suas angústias, as suas preocupações, as suas dúvidas, elas procuram o padre para terem do padre uma palavra de Deus que possa ajudá-las, um encaminhamento, uma orientação para elas saberem como podem traçar o seu caminho a partir da vontade de Deus. E nisso que eu estou dizendo para você, já estou conceituando para você o que é direção espiritual. Aqui já diz para você o que é direção espiritual. Direção espiritual é ter alguém que nos ajude no nosso caminho e na realização da vontade de Deus. Eu costumo dizer que direção espiritual é ter alguém, o irmão mais velho na fé, né, que geralmente é um sacerdote, mas não exclusivamente, não precisa ser sempre um sacerdote, vamos falar disso daqui a pouco. Mas é ter alguém, esse irmão mais velho na fé, que nos ajuda a observar na nossa história Deus atuando na nossa história, ao longo da nossa história, e também nos ajuda a como corresponder à vontade de Deus hoje. Entenderam isso? Como é que é que eu conceituo direção espiritual? Direção espiritual, então, é eu observar na minha vida, na minha história, Deus agindo. E hoje, Deus continua agindo na minha vida. Ele continua me pedindo alguma coisa. Ele me pede algo. Deus te pede algo. E como que nós podemos corresponder ao que Ele nos pede? Como é que eu posso saber, como é que eu posso fazer para dar o meu passo de entrega à vontade de Deus? A direção espiritual é para isso. A direção espiritual é para isso. Tem um livro que eu gosto bastante, que é um livro que ele tem vários artigos, né? É um livro sobre, de fato, direção espiritual. É uma coletânea de artigos e o título dele é Direção Espiritual. E ele tem vários artigos falando sobre esse tema. Serve muito para os padres, mas não apenas para os padres, para os religiosos, religiosas e os leigos que queiram conhecer mais sobre esse tema de direção espiritual. Claro, esse não é o único livro, tá bom? Mas aqui tem um artigo do padre Manuel, um padre que eu conheci, ele é do Rio Grande do Sul. Ele faz um apanhado histórico sobre a direção espiritual e logo no início ele define direção espiritual da seguinte maneira. Ele diz o seguinte: a direção espiritual é a ciência
e a arte de conduzir os cristãos à santidade. Isso é direção espiritual. Ele continua dizendo: e como é que ela se realiza? Ela se realiza através de conselhos que um guia ou diretor espiritual oferece à pessoa que está sendo dirigida. Veja que coisa interessante. Ele diz que a direção espiritual é uma ciência e uma arte. É interessante pensarmos isso, não é? Por quê? Porque o diretor espiritual ele precisa saber o que ele está fazendo. Precisa ter formação teológica, formação humana. Precisa conhecer o ser humano. Ele precisa conhecer as dimensões do ser humano. Todas as dimensões que compõem o ser humano. A dimensão física, a dimensão afetiva e, claro, principalmente, a dimensão espiritual. E é uma arte por quê? Porque, irmãos e irmãs, vejam bem, você que tem filho, filha, você que é responsável por alguém na sua atividade profissional, nós sabemos o quanto é difícil nós ajudarmos as pessoas na sua formação, não é mesmo? Imagine um professor que tem que ensinar, por exemplo, para os seus alunos matemática, né? Como que é difícil ensinar matemática para um aluno? Ou imagina português, as regras gramaticais, semântica, sintaxe, muito difícil isso. Mas esses são aspectos que fazem parte da formação das pessoas. Você e eu passamos por isso, ou você está passando por isso também. Sobretudo você que está num curso universitário, fazendo uma faculdade, você vê que os professores, alguns têm uma didática, metodologia melhor ou pior, enfim, mas eles estão tentando te ensinar algo, te formar em algo. E o diretor espiritual também tem isso. O diretor espiritual, ele vai ajudar a pessoa a ter formação, a formar consciência, por exemplo. Veja só, não é verdade que muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é um pecado grave, um pecado mortal, que nós chamamos na teologia, e o que é um pecado venial, um pecado leve, poderíamos dizer assim. Ao longo dos nossos encontros, nós vamos ver que de leve esse pecado não tem nada, tá certo? Mas muitas pessoas, e eu já ouvi muito isso de muitas pessoas, dizendo, né? Não tem esse negócio de diferença de pecado grave, pecado mortal, pecado leve. Tudo é pecado. Eu até ouvi alguém uma vez falando, né? Não tem pecadão e pecadinho. Pois é, tem sim. Se alguém pensa assim, é porque essa pessoa ainda não tem a consciência bem formada como um cristão deve ter. E se é o teu caso, se você não consegue diferenciar um pecado grave de um pecado venial, então esteja sempre conosco aqui nesse podcast que nós trataremos desse assunto. Eu vou te ajudar a partir da doutrina da igreja, é claro, a como reconhecer, a como fazer um bom exame de consciência também, e a como reconhecer se você cometeu ou não um pecado grave ou um pecado venial, e eu vou dizer o que diferencia um do outro. Mas esse é um tema de direção espiritual, vejam só que interessante. Só que para que eu possa te ajudar a perceber isso, eu preciso saber, e o que me ajuda a saber isso é a teologia moral da igreja. A teologia moral. Ou mesmo aquilo que está no catecismo, na parte, realmente, do sacramento, quando se trata do sacramento da confissão, ou na parte quando se trata das virtudes. Esses temas são vistos no catecismo, que é um livro, não sei se você conhece um catecismo, mas o catecismo, depois você pode pesquisar na internet. O catecismo é um livro que nós vamos citar muito aqui. O catecismo é um livro que contém a doutrina da igreja, ao longo desses 2000 anos, como ela foi formulada pelo magistério da igreja. Claro, auxiliada pelos teólogos, pelos padres da igreja, pelos santos, sobretudo os santos que são doutores, como por exemplo a Santa Teresa d'Ávila que eu citei aqui, São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santo Agostinho, santos que você já ouviu falar. Então, precisamos ter ciência para ser diretores espirituais. Precisamos ter ciência teológica. Por isso que o Padre Manuel diz que é uma ciência e também uma arte. Porque, como eu dizia, não é fácil você formar alguém. Então, na direção espiritual, nós podemos imaginar que aquela imagem bonita que traz o profeta Jeremias, do barro nas mãos do oleiro. Lembra-se dessa passagem? Em que Deus diz que todos nós somos como o barro nas mãos do oleiro. Agora você comece a imaginar aí na sua casa, ou onde você está, um oleiro trabalhando num vaso. Se você nunca viu isso, depois pesquisa também na internet aí como é que é o trabalho de um oleiro, para você ver como é que ele faz, como que ele modela um vaso. É muito bonito de ver aquilo.
é muito bonito, é uma arte. É uma arte. Mas você imagina, então, um barro seco. O que é que o oleiro tem que fazer? O oleiro tem que derramar água naquele barro, para que ele se torne maleável, moldável, certo? Eu citei para você agora há pouco um versículo que eu gosto muito, particularmente falando, que é Gálatas 2:20. Vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Eu dizia para você que santidade é isso. Santidade é nós nos parecermos com Jesus. Santidade é nós termos Jesus como nosso modelo, como nosso referencial. Isso significa que você e eu, para sermos santos, nós vamos nos tornar outros Cristos. Nós vamos nos parecer com Cristo. Só que para nos parecermos com Cristo, precisamos ser moldados. É aqui que entra essa analogia, essa imagem do oleiro. O diretor espiritual, junto com o Espírito Santo, porque na verdade quem santifica, e é bom nós sabermos disso, quem nos santifica é o Espírito Santo. Só que o diretor espiritual, ele é como o oleiro, ele ajuda o Espírito Santo nesse trabalho de moldar a pessoa à imagem de Cristo. Tá certo? O diretor espiritual, ele ajuda o Espírito Santo a modelar a pessoa como Cristo. Por isso é uma arte. Isso não é tão simples. Isso exige tempo, isso exige paciência, isso exige dedicação, isso exige constância. Veja só, são muitas as características envolvidas. E veja como direção espiritual não é algo assim tão simples, mas é algo muito profundo, é algo muito bonito. E aí, eu preciso te dizer agora, nesse nosso primeiro programa, nesse nosso primeiro podcast. Veja bem o que eu vou dizer. É muito sério e muito profundo. Para todas as pessoas que querem ser santas, então você que me ouve, você que me acompanha, aqui pela Rádio Alvorada ou pelo nosso YouTube, se você quer ser santo, você precisa fazer direção espiritual. É impossível a santidade, vejam bem o que eu disse, é impossível a santidade sem a direção espiritual. Porque como Jesus disse no Evangelho, não é possível que um cego guie outro cego. Aqui é que está o ponto. E olha que coisa interessante. Não sei se você já observou, mas a igreja católica, é como se fosse uma grande família, né? E aqui está a chave para nós entendermos a direção espiritual. Eu dizia agora há pouco que um diretor espiritual é como o irmão mais velho na fé. E por trás disso, que fundamenta isso, é a consciência que nós temos, a concepção que nós temos de que a igreja é uma grande família, uma família espiritual. A Rádio Alvorada é a rádio da família. Qual família? A família católica. Nós fazemos parte da mesma família. E é exatamente isso. Então nós não vivemos a nossa fé sozinhos. Ninguém é cristão sozinho. Não tem como. Ninguém é católico sozinho. Veja, igreja. Igreja é uma palavra que vem do grego eclésia e que quer dizer exatamente assembleia de fiéis. São as pessoas que creem em Deus, que se reúnem para prestarem o seu culto a Deus. E a nossa vida toda, não tem como nós sermos cristãos e nos santificarmos e nos salvarmos sozinhos. Nós compartilhamos e partilhamos a nossa fé com as outras pessoas. Por isso, não é possível santidade sem direção espiritual. É importante que já nesse nosso primeiro programa nós saibamos disso. Esse é o nosso pontapé inicial. Nós precisamos ter essa certeza. Primeiro, você e eu. Primeira coisa, nós somos criados por Deus para sermos santos. E como dizem os santos, há uma única tristeza na vida: a tristeza de não sermos santos. Então, se nós queremos ser felizes, muito alegres, de uma alegria profunda que o mundo não tem e não pode nos dar, e eu sei que você também tem esse desejo assim como eu, nós fomos criados por Deus para vivermos isso, para sermos santos. E como é que nós vamos ser santos? Auxiliados por alguém, por um orientador espiritual, por um diretor espiritual. Esse programa é um programa para te ajudar, porque nós sabemos que nem sempre é fácil encontrar um diretor espiritual. Nem sempre é fácil. Nem sempre nós sabemos onde procurar, como procurar, e enfim, às vezes é difícil. Então nesse programa, nesse podcast, nós vamos trazer elementos que são próprios da direção espiritual. Por isso eu já te peço que coloque
aqui nos comentários no YouTube as tuas dúvidas sobre a vida espiritual. Entre no nosso Instagram da Rádio Alvorada, coloque lá a sua dúvida, coloque lá, Padre Juniar, eu tenho essa dúvida aqui sobre a vida espiritual. Eu vejo meu padre falando, por exemplo, sobre virtudes. Eu não sei o que é uma virtude. Ou você já ouviu falar o que é uma virtude, mas não sabe como pratica uma virtude, né? Ou você, por exemplo, você ouviu o padre falando que precisamos rezar, precisamos fazer oração. Qual que é a diferença entre oração e reza? Qual que é a diferença entre fazer oração e rezar? Se é que tem diferença. Coloca lá pra mim, coloca suas dúvidas sobre a vida espiritual, né? Existe um tipo só de oração, né? Ou o purgatório. Já vi tantas pessoas falando que o purgatório não existe, padre. Por que existe o purgatório? Se ele existe, onde é que está isso? Na Bíblia ou na doutrina da igreja? O inferno, né? Tem pessoas que têm dúvidas sobre o inferno. Veja, são todos esses elementos que fazem parte da nossa vida espiritual. E nós tratamos dele na direção espiritual. Consegue perceber porque a direção espiritual é importante? Mas vamos só retomar aquele primeiro conceito que eu dei de direção espiritual. Vamos nos lembrar. Veja, até aqui foram ditas muitas coisas. Então eu aconselho, inclusive, se você tiver perto de você um caderninho, um bloco de notas, que você escreva, que você anote, porque são coisas importantes. De repente, é a primeira vez que você está ouvindo isso, primeira vez que você se depara com esse assunto. E até que se torne familiar, nós precisamos ajudar o nosso cérebro a memorizar. Então anota. Então o que é direção espiritual? Vamos lembrar o que é direção espiritual? Direção espiritual é termos alguém que nos ajude, um irmão mais velho na fé, que nos ajude a olhar a nossa história e ver Deus agindo na nossa história. Depois, esse mesmo diretor espiritual, esse guia espiritual, esse orientador, ele vai nos ajudar a hoje, no hoje da nossa história, no agora, a corresponder a Deus, a corresponder com a vontade de Deus, a realizar aquilo que Deus nos está pedindo. E veja, de repente você é um jovem, um adolescente, né, ou um profissional que está em dúvidas vocacionais. Olha como a direção espiritual é importante para você. É um passo decisivo na sua vida, né? Dar o seu sim para o sacerdócio, para a vida religiosa, para a vida monástica, ou também para o matrimônio, é um passo decisivo nas nossas vidas. Como que nós podemos discernir o que Deus está nos pedindo? Sozinhos? Veja, sozinhos é muito difícil. Há muitos elementos envolvidos. Elementos esses que às vezes nós nem sabemos que existem. Nós nem sabemos que estão lá. E veja que coisa interessante. Nós, na oitava da Páscoa, nos deparamos com uma passagem do Evangelho, que é o capítulo 24 do Evangelho de São Lucas. É uma passagem que nós conhecemos bem. É a passagem dos discípulos de Emaús. Lembram-se dela? Como é que é essa passagem? Nessa passagem, né, tem dois discípulos que estão voltando para Emaús, né, e estão ali cabisbaixos, tristes. Por quê? Porque Jesus morreu. E eles agora estão voltando para a sua vida, porque eles tinham colocado a sua confiança nele, como discípulos, só que ele morreu. E eles se encontram com Jesus no caminho. Ou, poderíamos entender, Jesus os encontra no caminho. E Jesus começa a conversar com eles. E começa a perguntar para eles o que está acontecendo. E eles até, numa sensação, assim, numa atitude de estranheza, dizem para ele: mas você é o único que não sabe o que aconteceu por aqui nesses dias? E eles dizem: Jesus, que era um profeta grandioso em obras e milagres, etc., e dizia que queria libertar o povo e tal, ele morreu. Ele morreu. Né? E já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. E agora nós estamos aqui. Né? Poderíamos dizer assim, que eles poderiam dizer, né, se justificando, é por isso que nós estamos aqui tristes, cabisbaixos e sem esperança. Porque a nossa esperança estava nele e ele morreu. E já faz 3 dias que isso aconteceu. E aí, irmãos e irmãs, vem o extraordinário da questão. E daqui a pouco você vai entender porque eu estou contando essa parábola aqui.
Jesus começa a explicar para eles tudo o que estava na Sagrada Escritura que dizia respeito a ele. E começa a explicar para eles que tudo aquilo deveria acontecer, porque a Escritura deveria ser cumprida. É isso que ele diz para eles. E em um determinado momento do caminho, Jesus faz como que vai embora, e eles dizem para ele: fica conosco, Senhor, já é tarde, o dia declina. Jesus fica com eles. E aí vem aquela cena extraordinária em que ele, quando vai partir o pão, ele parte o pão e desaparece. E os dois discípulos então reconhecem que era ele. E aí um diz para o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras? E o que acontece? Eles voltam correndo para se encontrarem com os outros discípulos e com os apóstolos para dizerem para eles que viram Jesus. Irmãos, a direção espiritual é fazer isso que Jesus fez. É ajudar a pessoa a reconhecê-lo na vida. Às vezes Jesus está do nosso lado, como estava com eles. Está bem junto de nós. E na verdade ele sempre está, tá bom? Mas a gente não consegue reconhecer. A gente não percebe. E o diretor espiritual vai ajudar a pessoa a perceber. Eu quero, claro, nas limitações que nós temos aqui, pelos meios de comunicação, porque é sempre bom que a direção espiritual seja uma conversa, um diálogo íntimo, né? Mas nas limitações que nós temos aqui, eu quero te ajudar também, né? Nessa espécie de direção espiritual também, poderíamos dizer assim, te ajudar a reconhecer Jesus na tua vida, na tua história, tá bom? Te ajudar a ver Jesus, a falar com Ele, a aprofundar o seu caminho com Ele, tá bom? É isso que eu quero te ajudar. E nós vemos que na Sagrada Escritura, a direção espiritual está presente. Imagina quantas figuras na direção espiritual. Olha, Moisés, que orientava o povo. Todos os profetas, de alguma forma, eles desempenhavam uma direção espiritual. Porque Deus dizia algo para eles, eles precisavam dizer para o povo. Pensa em Moisés conduzindo o povo por 40 anos no deserto. Tantas situações. Imagina, 40 anos, quantas coisas não aconteceram lá. E Moisés precisava ter um relacionamento com Deus profundo, né, frequente. E depois orientava as pessoas a realizarem a vontade de Deus. E quando as pessoas erravam, ele precisava corrigi-las. Precisava dizer para elas: olha, o caminho não é por aí. Não é por aí. Lembram-se da ocasião em que Moisés subiu ao monte para que Deus fosse dar a ele as tábuas da lei, os 10 mandamentos? Quando ele voltou, as pessoas que ficaram sem um guia, sem um orientador espiritual, elas criaram um bezerro de ouro e estavam adorando ele como se fosse Deus. Então vejam só, nós, sem um diretor espiritual, sem um guia, podemos estar fazendo de Deus as coisas, os animais e as pessoas. Não é mesmo? Às vezes nós podemos nos equivocar na vida, podemos errar. Precisamos de alguém que nos ajude. E nisso, a direção espiritual, nós já vimos o que é a direção espiritual, já vimos algumas características do diretor espiritual, mas agora eu preciso dizer algo que precisa estar em você quando você vai fazer uma direção espiritual. Né? Como nós vamos tratar de coisas que são muito íntimas? Por exemplo, na direção espiritual, nós dizemos ao nosso diretor espiritual os nossos pecados, né? As nossas misérias, as nossas mazelas, as nossas fraquezas. Só que para isso, nós precisamos ter confiança no diretor espiritual e abertura de coração. E além disso, sinceridade. Porque imagina, não adianta nada, nós vamos lá, pedimos ao padre: o senhor poderia me atender em direção espiritual? Ele dizia sim, mas eu não falo com ele sobre realmente as coisas que são importantes da minha vida. E meio que eu falo sobre aquelas coisas mais superficiais. Ah, pois é, o senhor sabe, na minha casa, problema com a família. Mas a pessoa tem problemas muito mais sérios, graves, profundos, arraigados. Às vezes até vícios que há muito tempo ela tenta vencer e não consegue. Então é disso que nós precisamos tratar com o diretor espiritual. Só que para isso nós precisamos ter abertura de coração e sinceridade. E com muita tranquilidade, com serenidade. A gente chega ao padre e conta ele a nossa história.
Padre, eu estou passando por essa situação. Já tentei de tudo, né? Vencer esse pecado, esse vício, esse mau hábito, mas eu não consigo, então eu preciso de ajuda. Isso requer muita humildade da nossa parte, não é verdade? Humildade. E a humildade, diz a Santa Teresa d'Ávila, é a virtude que está na base da nossa vida espiritual. Todas as pessoas, para serem santas, precisam ter como fundamento a virtude da humildade. E o que é humildade? A Santa Teresa explica. E agora já vai para você também, já vai para você um tema de direção espiritual. Se você fosse me procurar para ser o seu diretor espiritual, uma das primeiras coisas que eu te diria era será ou seria: seja humilde. Seja humilde. E o que é humildade? A Santa Teresa d'Ávila diz: humildade é andar na verdade. E o que isso significa? Significa que nós somos quem somos diante de Deus. E quando nós vamos para a direção espiritual, tenham bem presentes, viu, meus irmãos e minhas irmãs? O diretor espiritual, ele sabe que a tua consciência, que o teu interior, que a tua vida espiritual é um espaço sagrado, é um terreno sagrado. Por isso o diretor espiritual vai te respeitar. O diretor espiritual precisa respeitar a pessoa, porque tudo que ela leva no coração, que está no seu interior, é sagrado, é um sacrário inviolável, como diz a Gaudium et Spes, esse documento maravilhoso do Concílio Vaticano II. O diretor espiritual te respeita. Então você vai abrir a ele esse teu sacrário, esse teu mundo interior, exatamente como você faz quando você está sozinho, sozinha com Deus. E é só assim que ele pode te ajudar. Porque se você não é sincero, se você não for verdadeiro, se você não dizer a ele, de fato, aquilo que está no teu coração, toda a verdade, aquela sinceridade rasgada do teu coração, como que ele vai te ajudar? Como o diretor espiritual vai te ajudar? Ele vai se sentir limitado. Limitado, porque ele não vai estar agindo a partir da verdade do teu coração. Então precisamos de sinceridade, abertura de coração, serenidade e confiança. Na escolha de um diretor espiritual, então, você precisa levar isso em consideração, tá certo? Você precisa ver se aquele padre, né, ou aquele religioso, religiosa, aquele monge, ou aquele leigo, te deixam à vontade, se você se identifica com eles. E olha que interessante, uma outra pergunta que as pessoas às vezes fazem pra gente é: qualquer pessoa pode ser diretor espiritual ou só o padre? E essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Em geral, os sacerdotes são diretores espirituais, porque recebem informação para isso e também graças especiais de Deus para orientar as pessoas. Mas não apenas os padres podem ser diretores espirituais. Os religiosos também, os freis, as irmãs, as freiras, as religiosas. Então você procura essa pessoa, esse frei, essa irmã e pergunta. Então eles vão te dizer se eles atendem direção espiritual ou não. Mas e os leigos, padre? Os leigos também podem ser diretores espirituais? Sim, também podem. Geralmente nós não encontramos muitos leigos que são diretores espirituais. Não é tão simples, não é tão comum, mas também é possível. Mas para isso, um leigo precisa ser bem informado. Precisa ter uma formação teológica profunda, sobretudo em teologia espiritual, teologia moral, conhecer com profundidade as Sagradas Escrituras e, claro, a doutrina da igreja, porque qualquer que seja o diretor espiritual, sendo sacerdote, religioso, religiosa ou leigo, não orienta a pessoa a partir das próprias convicções, formadas a partir de opiniões que ele tem. Não. Um diretor espiritual orienta a pessoa a partir da doutrina da igreja, da tradição da igreja católica, do depósito da fé da igreja. Então o diretor espiritual não pode dizer para a pessoa: eu acho que é assim. Não tem eu acho na direção espiritual. A igreja nos diz isso. Os santos nos dizem isso, os santos padres, os santos doutores nos dizem isso daqui. É a doutrina da igreja que é o conteúdo da direção espiritual. E é ela que serve como referencial e como orientação, para que a pessoa descubra, né, e compreenda e veja a vontade de Deus na vida. E então de repente você vai a uma missa, por exemplo, você ouviu o padre fazendo a homilia, você vai
ouvir ele fazendo uma pregação, ou conduzindo um encontro, não sei. Ou você vê uma irmã dando uma palestra, um frei, ou mesmo um leigo, e você fala assim, puxa vida, essa pessoa tem profundidade espiritual. Ela demonstra que tem bastante conhecimento teológico, da vida espiritual, parece uma pessoa de oração, né? Nós conseguimos perceber isso. Parece uma pessoa de oração, conhece a vida dos santos. Eu acho que essa pessoa pode ser meu diretor espiritual. Vai lá, conversa com o padre, com essa freira, com esse frei, com esse leigo, e pergunta se ele teria disponibilidade para te atender como diretor espiritual. Ou também, isso é mais fácil, mais simples, procura o teu pároco ou o vigário paroquial. Esses padres, o pároco e o vigário paroquial, são os padres que estão lá, colocados próprios pela igreja, para fazerem esse atendimento. Então pergunta para ele, fala que você está acompanhando aqui a Rádio Alvorada e o Padre Juniar disse que a direção espiritual faz parte do crescimento espiritual das pessoas. Faz parte, é uma parte necessária da vida cristã, para corresponder com a vontade de Deus. E fala que você quer fazer esse processo, porque a direção espiritual é um processo. É um processo. E aqui vem mais uma coisa que nós precisamos ter, que é a direção espiritual precisa de constância, irmãos e irmãs. A direção espiritual não é simplesmente um aconselhamento, que você está com um problema e você, vou procurar o padre porque eu tô com esse problema na minha família. Meu filho que tá aqui me dando um trabalho lascado porque não tá indo bem no colégio, não quer trabalhar e não sei mais o que. Tá usando drogas, ou não sei, eu tive um problema no namoro, na faculdade, o professor tá falando sobre teorias da evolução e agora eu tô meio confuso. Então eu preciso de um aconselhamento. Sim, esses aconselhamentos, eles também existem. Só que a direção espiritual não é apenas um aconselhamento em uma ocasião pontual. A direção espiritual é um processo. Por isso precisa constância. Constância. Pelo menos uma vez por mês. A cada mês nós vamos lá falar com o nosso diretor espiritual sobre como que nós estamos vivendo a nossa vida com Deus. Né? No próximo programa nós vamos falar sobre algo importantíssimo na vida espiritual, que é o plano de vida. Se você não sabe o que é um plano de vida, então veja o nosso próximo programa, nosso próximo podcast, porque o tema do próximo é exatamente o plano de vida, que é o modo como nós vamos organizar nossa vida com Deus, tá certo? E o diretor espiritual te ajuda, e depois a sua conversa com ele vai ser sobre isso, tá bom? Muito bem. Muitas coisas foram tratadas aqui, são muitos elementos. Você que nos ouve pela rádio, se você depois ficou com alguma dúvida, entra no Instagram da rádio, ou manda um WhatsApp aqui para nossa rádio, para a Rádio Alvorada, ou você que acompanha pelo YouTube, coloca no comentário a dúvida que você teve sobre a partir de todas essas coisas que eu fui falando. É isso que nós estamos refletindo sobre a direção espiritual, porque daí nos nossos próximos programas, nos nossos próximos encontros, eu vou te respondendo. É justamente sobre isso. Se você tem dúvidas, não fique com as dúvidas no seu coração. E as suas dúvidas podem ser dúvidas das outras pessoas também. Então, há muitas outras pessoas que podem ser ajudadas pelas perguntas que surgiram no seu coração. Então me pergunta, Padre Juniar, isso aqui eu gostaria que o senhor explicasse melhor. Isso daqui, esse outro, eu não entendi. O senhor poderia explicar de novo, tá bom? E se por acaso você esqueceu, você que está ouvindo na rádio esqueceu, entra no YouTube da rádio, que esse nosso podcast fica gravado. Então você pode ir lá e ver de novo. Inclusive você pode colocar até na altura do vídeo que você deseja, para você ouvir de novo aquilo que eu falei, tá certo? Ele falou sobre o que é direção espiritual, não lembro. Aí ele falou quais são as características do diretor espiritual, não lembro. Ele falou quais são as características da pessoa que faz direção espiritual, esqueci qual é. E o que eu tenho que saber para procurar um diretor espiritual? Qualquer pessoa pode ser diretor espiritual, eu lembro que o padre falou, mas eu não lembro. Então você vai lá e procura lá, e você vai ver de novo, vai ouvir de novo, tá certo? E você vai sanar suas dúvidas. Mas se você tiver outra dúvida que não está na explicação, na reflexão que eu dei, que eu fiz, então você coloca aí, que daí num próximo programa eu te respondo. Respondo com muito prazer, tá? Para mim é uma satisfação ajudar as pessoas no seu crescimento espiritual. Eu sou padre exatamente para isso, para ajudarem as pessoas a se aproximarem de Deus, a estabelecerem um relacionamento com Deus, a serem amigos e amigas fortes de Deus. Nós já estamos caminhando para o final desse nosso primeiro programa, desse nosso primeiro podcast. Eu gostaria de convidar você a estarmos agora com o coração cheio de gratidão. Aí onde você está, parem por uns instantes. Nós estamos vivendo a alegria da Páscoa,
a alegria de ter Cristo ressuscitado no meio de nós. Pare por uns instantes e vamos, na gratidão do nosso coração, agradecer a Deus. Agradecer tudo aquilo que Ele realiza nas nossas vidas. Agradecer pela proximidade que Ele tem de nós. Senhor, nosso Deus, nós te amamos e te adoramos. E professamos nesta oitava da Páscoa a tua ressurreição. A morte não te venceu, e pela tua graça, a morte não vencerá nenhum de nós. Nós te agradecemos por todas as graças e dons que estão sendo derramadas sobre nós, sobre as nossas vidas, Senhor. Te agradecemos porque o Espírito Santo, nesse momento, está em nós, no nosso interior, no nosso coração. Agradecemos, Senhor, porque o teu amor, que foi manifestado, sobretudo, da maneira mais excelsa possível, na cruz, nos envolve, hoje e sempre. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos porque temos essa família, a Igreja Católica, na qual nós podemos viver a nossa fé e de quem nós recebemos também a nossa fé. E, Senhor, te pedimos a graça de correspondermos com teu amor, com teu chamado, a graça de sermos santos. E por isso, Jesus, nós te pedimos, nesse podcast, nesse programa de direção espiritual, Amigos de Deus, ajude-nos, colocando pessoas sábias, prudentes, espirituais, pessoas que te amam, para que sejam nossos guias espirituais, orientadores espirituais, diretores espirituais. Suscitai, Senhor, no seio da vossa igreja, mais destes homens e mulheres que possam nos ajudar a crescer no amor a Ti e a servir-Te com todo o nosso coração e a nos entregarmos cada vez mais para transformarmos o mundo. Assim seja. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. E agora eu deixo a você, a toda a sua família e amigos, a minha bênção. E nessa bênção, estando nessa oitava da Páscoa, coloque todos os seus desejos, sentimentos e intenções para que Deus as realize. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Eu te encontro na próxima terça-feira, às 7 horas da noite, no nosso podcast Amigos de Deus. Até lá.